palavra. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Atos, capítulo número 28, versículo número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 1. Está ótimo o som. Atos 28, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo nativo usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E tendo Paulo juntado um maço de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os nativos, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa-o viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Amém? Curve vossas cabeças e oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, fala no nosso coração o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, Senhor. Fala, Senhor, aquilo, meu Pai, que o Senhor preparou para os nossos corações, Senhor. Que nós vamos sair daqui transformados, renovados e cheios da Tua palavra e cheios do Teu poder, Senhor. No nome de Jesus, você diz? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, quando olhamos para Atos, estamos vendo os primeiros atos dos apóstolos. Depois da descida do Espírito Santo, começa-se o crescimento da igreja, a fundação da igreja. E Lucas, ele narra todo o crescimento da igreja, dos apóstolos, como foi fundada, os princípios, as doutrinas, os ensinamentos, o que os apóstolos passaram para que a igreja fosse fundada. E Atos fala de um homem chamado Paulo. Em Atos capítulo 3 nós vamos ver Saulo, antes de ser chamado por Paulo, por Jesus, está perto do primeiro martírio cristão, que foi a morte de Estevão. Quando Estevão morre, lá está a capa de Estevão. Paulo vai lá e pega esta capa. Nós vemos os primeiros atos dele. No capítulo 9 nós vemos a convenção de Paulo, quando Paulo vai para Damasco em busca perseguir na igreja. Jesus se aproxima deles com uma grande luz, cega Paulo e marca um encontro com Paulo. Paulo ali, ele tem a sua vida impactada, transformada por Jesus. Naquele mesmo momento, ele é curado, ele é capacitado, ele é cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho. Porque Jesus diz também que Paulo seria aquele que levaria as portas da verdadeira graça para os gentios, pois Paulo foi chamado para isso. Aleluia. Se nós vemos também, Paulo, ele sofre perseguições. Paulo, ele sofre as perseguições de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Antes Paulo perseguia aqueles que viviam o Evangelho, e agora está sendo perseguido pelo Evangelho, a qual antes ele perseguia. Paulo, aquele que pegava cartas em nome dos fariseus, em nome do conselho judaico, para perseguir os cristãos. Agora Paulo é aquele que escreve cartas para edificar a igreja de Cristo. Mas Paulo passaria por tribulações, Paulo passaria por perseguições, porque da mesma forma que ele fez com os outros, Jesus também fez ele viver, para ele que venha ter noção de como os cristãos eram perseguidos por ele.
Da mesma forma ele está passando. E no capítulo 28, nós vamos ver uma cena a qual Paulo passa, que ninguém gostaria de passar. Paulo, ele sofre um naufrágio. O que é um naufrágio, Jairo? O barco tinha um destino, o navio tinha um destino, mas com a tempestade, com as coisas que aconteceu no mar, o barco afunda, mas Paulo escapa. A Bíblia vai dizer que Paulo estava indo para Roma, preso por pregar o Evangelho, aleluia. Segundo o relato bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma, onde seria julgado pelo imperador. E durante a viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade e acabou naufragando. Os sobreviventes chegaram a Malta. Malta era a ilha a qual eles conseguiram sobreviver. Aonde eles passaram, eles permaneceram ali por 3 meses, para que depois continuasse a viagem para Roma. Resumindo, ele não estava indo para Malta, foi uma parada inesperada, aleluia, causada pelo naufrágio. Mas em Malta foi um lugar inesperado, que foi resultado da providência de Deus sobre a vida de Paulo. Porque às vezes, igreja, escute bem, Deus te coloca com pessoas e em lugares inesperados para te dar uma providência que só lá Ele estava preparando para você. Você vai parar em lugares, você vai chegar em lugares inesperados, que você não contava estar lá, mas é esse local inesperado que Deus vai dar uma providência sobrenatural para você. Paulo, escute bem, Paulo sofre aqui quatro ataques que poderia destruir o propósito de Deus na vida de Paulo, mas antes não destruiu, fortaleceu Paulo. Paulo teria que passar por isso para concluir o seu ministério. Primeiro, escute bem, Paulo estava sendo preso, isso significa perseguição. Paulo sofreu um naufrágio, isso significa atribulações. Paulo sente frio por conta do naufrágio, se molhou, estava encharcado. O frio bate, o frio vem, isso significa frieza. Depois, Paulo é atacado por uma víbora, aleluia. Isso significa tentação, tentativa do desvio do foco, do caminho que Deus trilhou. Mas eu digo a você, todos os crentes irão passar por mesmas coisas que Paulo passou, mas no fim, se suportares, recebereis a coroa da vida eterna, assim como Paulo conquistou. Mas escute bem, hoje nessa noite, eu quero que você desperte na sua mente a responsabilidade de manter a chama acesa do Espírito. Devemos estar aquecidos pelo poder do Espírito do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. A Bíblia representa o Espírito Santo como aquele que aquece como fogo em nossa vida e que nos aproxima de Jesus. Mas Jário, o que tem a ver isso com esse contexto? O que tem a ver isso com essa palavra? Você não está entendendo agora, mas você vai entender. No versículo 1, a Bíblia diz que uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Malta era a ilha desconhecida para eles, mas não para Deus. Isso nos ensina que há lugares em nossas vidas onde chegamos sem planejamentos, escute bem, sem mapa, sem explicação, lugares de crise, perdas, transições, interrupções. Porém, mesmo quando não entendemos o lugar que nós estamos, podemos confiar no Deus que nos trouxe até Ele. Você não pode estar entendendo, nem todo lugar onde você vai chegar foi planejado por você, mas pode ser totalmente dirigido por Deus, aleluia.
Deus também trabalha nos imprevistos da vida. Você pode dizer, mas Jairo, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Porque esse imprevisto aconteceu. Eu digo para você, às vezes o imprevisto é Deus traçando o melhor para a sua vida. Porque Deus trabalha nos imprevistos. Bata nesse crente do seu lado e diga a ele: Deus trabalha com os imprevistos. Versículo 2, a Bíblia diz que os nativos nos trataram com bondade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aleluia. Veja bem, Paulo está sendo preso por pregar a palavra. O naufrágio acontece. Aleluia. Eles perdem o navio e param numa ilha. E nesta ilha tem homens que não conhecem Paulo, que não sabem a vida de Paulo, que não sabem de onde Paulo veio, e não sabem como Paulo é. Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam lá ajudam Paulo, dá apoio a Paulo, sustenta Paulo, faz uma fogueira para Paulo. Meu Deus do céu, isso nos ensina que Deus pode usar quem você menos espera para cuidar de você. Aleluia. Paulo não esperava, mas os cuidados de Deus já estavam sendo preparados para a vida dele. Aleluia. Você não deve estar entendendo o que você está passando. Vai chegar pessoas na sua vida, vai se levantar pessoas na sua vida, que Deus vai levantar de onde você menos espera. Mas saiba, é Deus enviando para cuidar de você, para sustentar você, para ajudar você, para auxiliar você, para orar com você, para ler com você, para orar e ajudar você a permanecer oh meu Deus, na presença do Senhor. Você não vai entender, mas saiba que há pessoas que Deus vai enviar, que é os cuidados dele sobre a sua vida. E a Bíblia diz, não vou me prolongar muito, acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Veja bem, uma pessoa que naufragou no navio, chega em Malta, numa ilha, está com frio, está encharcado, está molhado. Ah, meu Deus, quem já passou frio sabe como é. Quem já ficou encharcado sabe como é. Ah, trabalho de delivery. Meu Deus do céu, quando a chuva bate, chega os berços tremem. E como a gente quer uma fogueira, um fogo para aquecer a gente quando a gente está com frio. E a Bíblia vai dizer que o frio chega em Paulo, mas quando Paulo chega em Malta, já tinha uma fogueira esperando por Paulo. Aleluia. Quando o frio bate em Paulo, ele chega da ilha já preparado, uma fogueira que ele menos esperava para a vida dele. Aleluia. E veja que o frio chegou na vida do apóstolo Paulo. O frio chegou, aleluia, para o pregador Paulo. Sabe o que isso significa, igreja? Que o frio, simbolicamente, espiritualmente falando, simboliza o distanciamento, a vulnerabilidade, a carência espiritual. O frio, escute bem, na leitura espiritual, escute bem, pode representar momentos em que a fé parece enfraquecida, a esperança diminui, a fé diminui, e o coração se torna insensível à voz de Deus. É o estado de necessidade, onde falta calor, onde falta vida, onde falta consolo. Aleluia. E o frio pode ser causado pela fragilidade humana, de não saber lidar com as pressões dessa vida, com as perseguições dessas vidas, com as lutas dessa vida. E o frio chega para Paulo depois do naufrágio. E eu digo a você, o mesmo frio que chegou para Paulo
também chegará sobre a nossa vida. Todo mundo passará por uma frieza espiritual, seja ele pregador, seja ele cantor, seja ele pastor, seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele pregador, o frio vai chegar. E tem pessoas que estão vivendo a frieza espiritual, pessoas que não ouvem mais Deus, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, pessoas que não sentem mais o toque de Deus, pessoas que não adoram a Deus como antes, pessoas que estão passando frio espiritual. O frio simboliza a ausência da comunhão, da presença de Deus. De pessoas que estão frias espiritualmente pelas tribulações da vida. De pessoas que estão frias espiritualmente por causa do pecado. De pessoas que estão frias espiritualmente por conta das perseguições que passam na vida. E a frieza chega. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com a frieza espiritual? O que você vai fazer com o frio? Bota nesse crente do seu lado, diga a ele: o que você vai fazer? Muito fraco. O que você vai fazer com a frieza espiritual? A Bíblia vai dizer, quando Paulo chega na ilha, tem uma fogueira preparada para eles. Bota nesse crente do seu lado e diga a ele: tem uma fogueira, tem uma chama acesa para aquecer essa frieza. Aleluia, escute isso. Isto mostra, quando o frio chega, a fogueira, a chama está esperando por Paulo. Deus já tem preparado para você uma fogueira para você se aquecer, e Deus quer colocar essa chama em você esta noite. Deus manda te dizer: a chama está aqui esta noite, a chama está aqui esta noite. Levanta a mão que crê, levanta a mão que crê. Deus manda te dizer: a chama do céu, a chama do altar, a chama da presença de Deus. E Deus está dizendo: quem quer a chama se aproxima, porque se aproximar, a frieza vai embora, o frio vai embora. Oh meu Deus, a frieza espiritual vai embora, porque a chama de Deus, a chama de Deus, a chama de Deus. E lembra o que eu falei lá no começo? Que o Espírito Santo é representado como fogo, como chama. Aleluia. O fogo que prepararam para Paulo simboliza a presença, a ação, a vida em Deus. Na Bíblia, escute bem, o fogo frequentemente representa a manifestação de Deus. Ele ilumina, ele aquece, ele purifica, ele transforma. Vou dizer de novo: o fogo representa a manifestação de Deus. Ele ilumina, ele aquece, ele purifica, ele transforma. Vou dizer de novo: ele ilumina, ele aquece, ele purifica, ele transforma. Ele ilumina, ele aquece, aleluia, ele purifica, ele transforma. Nós vemos esse simbolismo aparecendo em vários momentos. Deus que se revela como fogo, como sarça ardente. O Espírito Santo que desce como línguas de fogo em Pentecostes. O fogo que purifica e refina. Espiritualmente falando, o fogo indica, escute isso, o calor da presença de Deus. O fogo representa o amor que reacende o coração para as primeiras obras. O fogo representa
a ação do Espírito para transformar as vidas. E Deus diz para você: esta chama está aqui hoje, aquecendo cada coração. E quem crê, receberá dessa chama. Aleluia. E caminho para o final, não vou me prolongar muito não. Versículo 3, a Bíblia diz: tendo Paulo juntado os gravetos, escute isso, se a gente acende um fogo para se aquecer do frio, uma hora o fogo vai apagar. Vai o quê? Apagar. Devemos manter o quê? O fogo devemos manter o quê? A fogueira acesa. Porque Paulo está com frio e ele precisa da chama. Aleluia. Você está entendendo isso? Paulo está com frio e ele precisa da chama. E ele precisa o quê? Manter a chama acesa. A Bíblia diz, escute bem, toda fogueira que se acende, um dia se acaba. Um dia ela deixa de queimar. E Paulo sabe que se ela apagar, ele morre de frio. Ele morre com a frieza. Mas a única maneira de manter ela acesa é pondo gravetos. A Bíblia diz, escute bem, que a fogueira está se apagando. E está Paulo pegando gravetos e levando para as chamas. Está Paulo pegando gravetos. Já estão cantando ali, ó. E colocando nas chamas. Escute isso. É Paulo dizendo: a chama não pode se apagar. Vocês estão entendendo isso aqui? A chama não pode se apagar. Preste atenção. É Deus quem acende a chama, mas quem mantém ela acesa é você. Preste atenção, igreja, na palavra. Vou repetir de novo. É Deus quem acende a chama, mas quem mantém ela acesa é eu e você. Bata nesse que está do seu lado, diga a ele: Deus acende. Horrível. Deus acende a chama, mas quem mantém acesa é eu e você. Aleluia. Deus manda te dizer: leva gravetos para a chama. Leva gravetos para manter a chama acesa. Leva gravetos para manter a fogueira acesa. Ô Jário, o que é gravetos? Falando no sentido espiritual. Aleluia. É oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, vida de devoção a Deus. Então Paulo está dizendo: eu não posso deixar a chama se apagar. Então eu vou levar gravetos. A chama não pode se apagar. Então eu vou levar gravetos. Deus está dizendo: leva gravetos para a chama não se apagar. O que você não está entendendo isso? Leva gravetos para a chama não se apagar. Ora mais, lê mais, se consagra mais, se santifica mais. Oh meu Deus, entre em devoção com o Senhor, porque quem não ora, quem não lê, quem não se consagra, o frio chega, a frieza chega. Mas quem ora, quem lê, quem se consagra, quem jejuma, a chama está acesa. A chama está acesa. A chama está acesa. Quem está vivo aqui hoje? Ninguém está com a chama acesa. Eu estou com a chama acesa. Eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio da presença de Deus. Porque a chama em mim não pode se apagar. A chama em mim não pode se apagar. Arabacabacé. Meu Deus. Meu Deus, preste atenção.
A Bíblia vai dizer, já estou terminando. Aleluia. Quando Paulo se levanta e pega os gravetos e a víbora, quando ele pega os gravetos, a Bíblia vai dizer que uma víbora o ataca. Isso mostra, sabe o que, igreja? Que os gravetos, a qual a víbora estava, era a casa dela. E qualquer um que tentasse pegar os gravetos, ela atacava. Sabe o que isso mostra? Uma verdade profunda. Que o diabo, ele se esconde e tenta nos impedir de pegar os gravetos para acender a chama de novo. O diabo vai tentar impedir você de orar, de ler, de se consagrar, de cultuar, porque ele sabe que isso são os gravetos que você carrega para manter a chama acesa. A Bíblia vai dizer que quando Paulo pega o fecho de graveto, uma víbora sai e o ataca. Toda vez que você se levanta para servir a Jesus, o diabo vai se levantar. E tome cuidado. O ataque pode acontecer enquanto você está servindo. Mas tem uma solução para isso. A palavra diz que a víbora foge do fogo. Repita comigo: a víbora, horrível, a víbora foge do fogo. Aleluia. Escute isso. Quer que as astúcias de Satanás e do diabo não ataquem a sua vida? Quer? Quero já. Mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo do Espírito de Deus aceso. Mantenha a chama da presença e do Espírito de Deus aceso na sua vida. Se você quer que Satanás não opere na sua casa, não opere na sua vida espiritual, não opere na sua vida, mantenha a chama, meu Deus, do Espírito de Deus acesa em você. Abacabaçai, grande Deus. A Bíblia vai dizer, versículo 4, vamos caminhando. Quando os nativos viram que a víbora ficou pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque a morte quer matar ele de todo jeito. Meu Deus do céu, Paulo sobrevive do naufrágio e agora uma víbora quase o mata. Aí as pessoas que estão ao seu redor dizem: meu Deus, o que foi que esse homem fez para passar por tudo isso? Veja que esses homens murmuram vendo a situação de Paulo, mas em nenhum momento Paulo murmurou. Aleluia. As pessoas que estavam vendo Paulo passar pela prova, pelo naufrágio, pelo ataque, murmuraram por Paulo, mas Paulo permaneceu calado, porque ele entendia: não é murmurando que eu vou ganhar, não é murmurando que eu vou vencer, não é murmurando que eu vou conseguir a minha vitória, mas é sim deixando a chama acesa do Espírito, é mantendo a chama acesa. Isso sim vence o diabo, isso sim vence o pecado, isso sim vence as astúcias de Satanás contra a minha vida. A Bíblia vai dizer que quando a víbora estava no braço de Paulo, Paulo com a víbora sacode a víbora e joga a víbora no fogo. Paulo não entra em pânico. Escute isso. Paulo não faz um discurso, não negocia com a serpente. O texto diz que ele sacudiu
no fogo. Eu digo a você, a víbora tentou se prender a Paulo, mas Paulo, ele sacode. Devemos, escute isso, desprender, sacudir aquilo que nos atrapalha de viver o Deus, viver o propósito de Deus na nossa vida. Devemos sacudir, desprender, largar aquilo que nos atrapalha de viver as promessas, as bênçãos, a comunhão e a intimidade, o relacionamento com o nosso Deus. Lance esse pecado no fogo, ou senão ele vai levar você para o fogo. Lance a inconstância, a frieza espiritual no fogo, ou o fogo vai consumir você no inferno. Fique de pé essa noite. Deus tocou no meu coração. Quem estiver precisando de oração, venha até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que precisa de oração, Jário, eu preciso de oração. Eu preciso de oração, Jário, eu preciso que a chama reacenda de novo. Eu quero. Venha receber a oração. Quem precisa de oração, venha. Eu vou orar por você. Escute isso. A frieza um dia vai chegar. O frio vai chegar. Mas Deus já acendeu um fogo no meio de nós. E onde está esse fogo, Jairo? A palavra. A palavra. Despede labaredas de fogo. Aleluia. Jeremias vai olhar e vai dizer: meu Deus, quando eu pensei em desistir e parar, isso se tornou, a tua palavra se tornou um fogo cerrado em meu espírito. Nós somos responsáveis, igreja, de manter essa chama acesa. Nós somos responsáveis por manter essa chama acesa. Levante a sua mão hoje assim, as duas mãos, mais água que você puder, e repita assim comigo: Deus, acende a tua chama em mim. Acende, Senhor. Acende, Senhor. Acende, Senhor. Tira a frieza espiritual, tira seu frio e coloca, Senhor, a tua chama em mim. Glória a Deus. Mais alguém precisa de oração? Vem até aqui que eu quero orar por você. Está precisando de oração? Vem até aqui. Jário, estou doente. Jário, estou fraco. Jário, eu preciso, Jário, de um consolo. Eu preciso de ser fortificado. Eu preciso de um renovo, Jairo. Venha até aqui na frente. Não perca essa oportunidade. Não é feio pedir a Deus que Ele renove-nos de novo com a chama. Feio é transparecer que estamos em chamas, mas por dentro
estamos frios espiritualmente. Repito, não adianta transparecermos que somos fogo, que somos tocha, que somos chamas por fora e por dentro está frio. Aleluia. Aleluia. Me aquece, Deus, tô com medo de viver de hipocrisia. Esse frio pode causar hipotermia. Esse gelo apagou a fogueira que eu tinha aqui. Me aquece, Deus, estou com jeito que vivo, mas estou morrendo. Sem firmeza nos pés, estou tremendo. E o pior é que tem um vento soprando aqui. Me aquece, Deus, de onde eu esperava ajuda até agora não chegou. Adore o Senhor essa Tô noite. sozinho com frio, meu corpo ainda Adore sente o Senhor essa dor. noite. Por favor, acende uma fogueira Vai. aqui. Está presente, Senhor. Me Cada chama vida que aqui pra está, perto. Esse frio está me matando. Aquece de novo, Eu Jesus. sou gente sofrendo, sou quem está Reacende a chama de novo, Jesus. oferecendo. E é por isso mesmo que estou te clamando. A fogueira que estava acesa lá na praia da Galileia, acende aqui, Senhor. Acende aqui, Senhor. Querido Deus e amado Pai, quero te apresentar cada pessoa que aqui está essa noite, meu Pai, que vieram aqui, Senhor, frios espiritualmente, mortos espiritualmente, Senhor. Estou passando por momentos difíceis, meu Pai, aonde não ouve, meu Pai, a tua voz, aonde não sente a chama, aonde não sente a presença, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, através da tua palavra, através do que foi liberado essa noite, eu te peço, Senhor, acende de volta, enche de volta, toca de novo, Senhor, o que foi perdido, Senhor. Oh, meu Pai, o que Satanás levantou para colocar nos corações dos teus filhos, vem agora cair por terra. Eu quero profetizar que a chama permanecerá acesa, a chama permanecerá acesa. Levanta a tua mão essa noite, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida. Recebe hoje chama de Deus, recebe hoje fogo de Deus, recebe hoje a chama de Deus. Deus te manda te dizer: não é hora de parar, não é hora de desistir. O frio chegou, mas o calor também chegou, a chama também chegou. Quem pode glorificar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode glorificar a Ele? Acende aqui, Senhor. Acende aqui, Senhor. A fogueira que estava acesa lá na praia da Galileia, acende aqui, Senhor. Acende aqui, Senhor. Me aquece, Deus, de onde eu esperava ajuda até agora não chegou. Tô sozinho com frio e meu corpo ainda sente dor. Por favor, acende uma fogueira aqui. Me aquece, me chama pra perto. Esse frio está me matando. Eu sou gente sofrendo, sou quem estou perecendo. E é por isso mesmo que estou te clamando.